em vocês. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, mas a oportunidade melhor ainda de saber que alguém que vai falar de física não vai provocar dor em vocês. Ah, em física porque eu sou precedida por um dentista. Nada pior do que isso. Bem, o que eu vou trazer para vocês é sobre complexidade, sobre o ponto de vista de física. Não um ponto de vista social, porque eu não ousaria fazer isso, e nem médico. E a primeira figura que eu mostro para vocês é absolutamente artificial. Isso é o que a gente chama de um fractal. Eu vou voltar a esse assunto, como os fractais são uma coisa importante na complexidade. Mas para vocês já irem pegando o jeito do que é um fractal é uma coisa que a gente faz um zoom e tu vê a mesma figura, faz um zoom, vê a mesma figura de novo, e de novo, e de novo. Bem, mas o que são, para a física, o que é um sistema complexo? Antes de falar de sistema complexo, eu tenho que dizer que é um sistema simples. Um sistema simples, ele tem uma escala. O que eu quero dizer com uma escala? Quando a gente pensa em pessoas, a gente pensa em 50 centímetros, 1 metro, 2 metros, mas não pensa em 5 metros. Ou seja, as pessoas têm uma escala, elas têm um tamanho. Os cachorros têm uma escala, as casas têm uma escala, tem um tamanho. Quando uma coisa tem um tamanho, isso delimita quais são as interações na física que importam. Então, quando eu penso em um pneu, eu vou saber que o pneu tem uma certa escala, ele é um sistema simples, e eu vou saber que eu vou usar a gravidade e interações eletromagnéticas, porque pode ter atrito. Eu não vou usar mecânica quântica, nem forças fortes e fracas, eu não vou usar uma série de interações que para a escala do pneu não são importantes. Um pneu rodando, pouco importa se uma anã branca apareceu, ou se o sol ganhou mais uma mancha, e se o pneu está aqui, não importa o que está acontecendo no Canadá. Isso é um sistema simples. Nós também temos sistemas complicados, não são complexos. Complicado não é complexo. Complicado quer dizer que eu tenho várias coisas simples que foram encaixadas. Então, um sistema complicado vai ser um carro. Ele tem vários pedaços que têm interações que vão usar de novo, gravitacional, eletromagnética e não muito mais que isso, mas que estão juntos e formam uma única coisa. Se eu picar o sistema complicado, ele vai ser gerado por vários sistemas simples. E a soma do que ele faz é a adição do sistema simples. E aí chega o sistema complexo. Um sistema complexo em física, ele não tem uma única escala. Ele tem várias escalas. E isso vocês já veem que é um sofrimento para os físicos. Porque o que a gente gosta de fazer? A gente gosta de colocar alguma coisa dentro de uma caixa, isolar do universo e estudar aquela coisa. Mesmo que essa coisa seja o universo. Isolar. E no sistema complexo, não vai rolar. Não dá para isolar. Então, o tratamento matemático de um sistema complexo é difícil, porque ele tem todas as escalas. É como se um homem pudesse ter 1 centímetro e ter bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de metros. E que todas as interações fossem importantes, todas juntas. Mas mais que isso, o sistema complexo, além de ter essas muitas escalas, o que ele faz não é a soma das pequenas unidades. E isso é muito surpreendente. Agora, o mais surpreendente é que o universo, onde a gente vive, não é feito de sistemas simples. Na maior parte do tempo, a gente está rodeado de sistemas complexos. O sistema complexo é o trânsito. O trânsito não é só a soma de um monte de carros. O trânsito faz surgirem coisas que não são a soma de todos os carros. Portanto, é um sistema complexo. Vamos ver outros sistemas complexos. Terremotos são sistemas complexos. Nós temos abalos sísmicos muito pequenos, muito grandes. Essa é a distribuição de locais onde a gente tem essa superrede que gera os terremotos. E para essa superrede, o que acontece no México, um grande terremoto, ele pode ser função de alguma movimentação de terra que aconteceu do outro lado do oceano. Portanto, eu mexo aqui e lá do outro lado se afeta. Por quê? Porque tem várias escalas e aí já surge uma coisa muito importante nos sistemas complexos, que é estar em rede. As coisas estão todas conectadas. Aqui é clima. Isso são estações para fazer medidas de clima. Eu não estou falando de previsão de tempo, porque previsão de tempo é um assunto, clima é outro assunto. Então, são estações térmicas ao longo de todo o planeta.
Ou seja, se eu estiver nos Estados Unidos, me importa sim, para entender o clima do planeta, estações que estão na África, em todo. Eu tento cobrir todo o planeta, porque o clima do planeta envolve modificações que ocorrem em todo o planeta. Portanto, vocês não fiquem pensando que o fato de a gente ter mais CO2 sendo emitido no hemisfério norte não vai importar para a gente, porque sim, vai importar para a gente, porque clima é um sistema complexo. Que não importa que os americanos agora estão pensando em colocar um espelho, grande espelho em cima dos Estados Unidos para refletir o sol, para tentar mexer no aquecimento global, porque vai importar todo o planeta. Não é só para eles que vai afetar se eles fizerem uma grande bobagem. Portanto, sistemas complexos são redes, importam todo mundo. A aviação é um sistema complexo. Às vezes tem aquele aeroporto, fechou lá no meio dos Estados Unidos, aqui não importa. Importa, porque como são todos interconectados, como mostra aqui a rede, eu tenho redes pequenas, eu tenho aeroportos pequenos, tenho aeroportos grandes, tem trânsito, tudo está interconectado. Nessa noção de que eu tenho uma grande rede de aviação ou a rede de relação eleitoral aqui nos Estados Unidos, juntando palavras que juntavam diferentes candidatos. Essa é a eleição pré-Obama, mostra antes de escolher as palavras e quem estavam relacionadas com essas palavras, vocês mostram que formam uma rede que a gente chama de rede complexa, porque ela não tem escala. Uma rede sem escala, como a gente começou a chamar quando surgiu a internet, é uma rede que tem coisas de todos os tamanhos. E a coisa mais desastrosa dessas redes, ou não desastrosas, é que tu podes cortar o quanto tu quiser essa rede, que ela continua conectada. E que grande hub, mesmo que tu corte um grande hub, tu continua mantendo a existência dela, e que grandes hubs estão ligados com todo mundo. Ou seja, se vocês pensam, eu sou uma pessoa, coitada, não tenho muitas relações com outras pessoas. Mas se você está nessa rede, você está ligado num grande hub que vai te conectar com todo mundo. Então não pense, eu só tenho 10 amigos, portanto, se eu disser uma bobagem, ninguém vai ficar sabendo, vão ficar sabendo sim. A rede de negócios também é uma rede. E isso é mais desastroso quando tem essas redes, que a rede de negócio é uma grande rede, porque pequenas flutuações nessa rede podem gerar um caos dentro da rede. Eu não tinha falado dessa palavra mágica, vocês, eu acho, durante essa semana vão ter uma outra aula específica sobre isso, mas é uma dos resultados dessas redes complexas é que o sistema dinâmico pode terminar em uma dinâmica caótica, em que uma pequena modificação em um pedaço da rede leva a turbulências enormes no outro pedaço. Outra característica dessas redes é a cooperação. Tá? Em inglês não é essa palavra usada, a palavra é emergência. O que quer dizer emergência? Emergência, ou cooperação, como eu gosto mais, é quando eu tenho um objeto que tem uma dinâmica e quando eu junto vários, ele gera um novo comportamento. Um comportamento que cada objeto não tem. Ou aquela famosa frase, uma andorinha só não faz verão. Quando eu junto as andorinhas, alguma coisa que é essa emergência leva a um comportamento coletivo que não existiria no objeto individualizado. Isso acontece no trânsito. Há grandes caos no trânsito, onde eu teria um comportamento linear, não vai acontecer. Então, a emergência, ou o que eu gosto de chamar de cooperação, que é novo, ele surge nesses sistemas que têm rede e que tem várias escalas de interação. Então, nós temos dois ingredientes. Rede, várias escalas de interação, que na dinâmica pode me gerar essa emergência, que é um fenômeno novo. Aqui um outro exemplo dessa emergência, nos peixes, eles todos, cada um poderia estar indo para uma determinada direção, mas quando eles estão juntos, eles convergem para um determinado caminho, que é essa emergência. Outro sistema que aparece cooperação e não é dinâmico, mas ele vem de uma produção dinâmica, são os cristais. Eu tinha que falar de gelo e água, porque afinal de contas é a minha área favorita. E isso aqui são os flocos de neve. Isso vem, de novo, de um sistema que aparentemente é muito simples, que é a água, mas como ela tem duas escalas de interação, ela gera
gelos que são hexagonais, e dessa estrutura, como tem multiplicidade de competição, eu posso ter desenhos maravilhosos que vêm dessa cooperação advinda de só 2 escalas de interação. Aqui eu não estou falando de várias, como a gente estava conversando dos outros sistemas, ela tem 2 escalas, mas 2 escalas pode fazer emergir um sistema com uma diversidade enorme, onde se eu pegar um só, não vai gerar essa diversidade, mas quando eu coloco várias moléculas de água que estão virando gelo, posso gerar esses desenhos tão bonitos, que é o gelo que a gente tem aqui na Terra, que é o gelo hexagonal. Outra característica desses sistemas de muitas escalas é que eles têm essa estrutura fractal, que eu já falei para vocês. Vou tentar explicar um pouquinho o que é fractal. Quando eu quero falar de uma coisa que tem área, vocês já sabem que é essa distância vezes essa distância. Quando vocês querem falar de volume, vocês dizem que é essa distância, essa distância, essa distância. Quando eu tenho sistemas fractais, o contorno deles não é um número inteiro de distâncias. É um número fracionário. E aqui eu trouxe um dos meus legumes favoritos, tá? Mas sei que muita gente não gostava, tinha um presidente americano que usava isso, que é o brócolis. O brócolis é um fractal. Ou seja, se eu fizer um zoom no brócolis, tu vai ver um outro brócolis. Um micro brócolis. Faz um zoom, tem um micro brócolis ali dentro. Então, quando tu quer calcular o perímetro disso, não é óbvio. O volume passa, ele tem volume, mas passa a não ser uma coisa muito óbvia. O mais engraçado é que teve uma questão da ENEM há muitos anos atrás, que envolvia tu conseguir calcular o volume de um brócolis. Eu não sei como é que a pessoa que pensou isso estava pensando em fazer, mas não é trivial, dada a geometria do brócolis, ou seja, tem essas fractalidades no sistema. Outras características da cooperação, tu não tem que ser vivo para ter cooperação. Essa figura não está muito boa, mas isso vocês estão vendo areia. Entende? O vento, que não é sempre na mesma direção, gera essas trilhas e, de novo, significa que tu teve algum ordenamento e que, de repente, esse ordenamento gerou que todo mundo, não precisa ser muito ordenamento, é algum ordenamento. E agora eu vou falar do sistema talvez mais simples. Eu sou física, essas coisas todas os físicos nós não fazemos. Nós só sabemos fazer bolinha numa caixa, como eu disse para vocês. Então eu pedi emprestado do meu colega Leonardo Brunet, que trabalha com esses sistemas complexos, uma simulação do Wittek. Aqui as bolinhas são verdes e vermelhas somente para distingui-las. Elas seriam bolinhas todas do mesmo tipo. E cada uma delas tem um leve tilt para ir para uma dada direção. Fora isso, ela tem um ruído aleatório, ela bate, está andando, mas ela assim, sabe, ela bate, vai andando, ela levemente vai cada uma numa direção, que não é necessariamente a mesma. E aí eu tenho uma densidade baixa, clica, entende? Todos eles não concordam em tudo, eles levemente... não me diz que não vai funcionar a simulação. O vídeo está junto, se tu quiser fechar a apresentação e pegar o vídeo, tu abrir o PDF ou... Isso. Tá, o anterior primeiro. Esse aí ou depois. Tá, esse aí. Então, assim, elas estão naquelas, né? Nenhuma vai pro outro, elas são iguais, elas não querem ir para o mesmo lugar. E aí eu tenho uma baixa densidade delas. Vocês veem que algumas se agregam, isso é emergência, esse é cooperativo, e elas vão, mas depois elas desmancham porque elas são poucas. Tá? Elas não querem ir para o mesmo lado, mas elas querem um lado. Umas para cá, outras para cá, e tem um ruído aleatório. Essas, porque elas estão nesse sistema cooperativo, elas formam esses pequenos blogs, mas que qualquer batelada, argumento bom, elas desmancham. Mas quando elas chegam a uma certa concentração, notem, elas não pensam igual. Elas formam grandes clusters. E todas vão para a mesma direção. Para ter isso, a gente tem que ter rede, a gente tem que ter uma concentração grande na rede, a gente tem que ter uma pequena velocidade. Pensar levemente para alguma direção e tu forma esses efeitos coletivos. Isso é complexidade. Obrigada.